Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Dando continuidade então às nossas devocionais em Marcos, hoje vamos ao capítulo 8, os versos 31 ao 33, que diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Bom, este aqui é um evento bastante curioso e bastante importante no ministério de Jesus. Em primeiro lugar, no versículo 31, o Senhor Jesus está afirmando que ele de fato foi enviado com esse propósito, com o propósito de que ele sofreria nas mãos dos líderes judeus que não o reconheceriam como o Messias e que seria entregue então por eles aos romanos, a Pilatos, seria então morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então isso já estava profetizado, de que ele de fato sofreria essas coisas e de que ele seria morto e, enfim, acusado e pelos seus próprios conterrâneos, pelos próprios judeus. Em Atos capítulo 2, naquele discurso de Pedro, logo após então a ressurreição de Cristo, a sua ascensão, quando ele discursa então, ele fala assim lá no capítulo 2, versículo 22, Varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então, a vinda de Jesus, a presença dele, o ministério, as obras do Senhor Jesus Cristo, elas foram preditas já desde antes da fundação do mundo. E isso declara, mostra para nós, em primeiro lugar, a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus que enviou o seu próprio Filho para resolver o nosso problema, que é o problema do pecado, da morte. Então, Deus soberano é que, por sua sabedoria, por sua vontade, poder, e ele designou que isso assim aconteceria, que Jesus viria e seria morto e ressuscitaria, e ele mesmo ressuscitaria Jesus Cristo ao terceiro dia. Como também não dá para deixar de lado a própria responsabilidade dos judeus que entregaram Jesus a Pilatos. Pois aqui Pedro, nesse discurso em Atos, ele diz, ele foi entregue pela presciência de Deus, ou seja, foi Deus soberanamente o enviou para isso, mas vocês, judeus, israelitas, vocês são os responsáveis por isso. Vocês não serão inocentados pelos atos maus, por esse ato mau que vocês aí praticaram. Então aqui junto, nesse primeiro verso, quando Jesus diz que expunha, que explicava, que ensinava, que já vinha falando sobre isso para eles, nós vemos tanto a soberania de Deus, quanto vemos a responsabilidade humana. Eles seriam responsabilizados por esse ato de ter entregue Jesus a Pilatos para morrer. Entregaram a ele como se fosse um bandido, não é? Mas, como o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui, Isaías, o profeta, já havia também registrado a respeito dos sofrimentos que o Senhor Jesus sofreria. Então nada isso foi por acaso. Já havia profetizado também. O capítulo 53 de Isaías, o verso 3, diz assim,
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então isso tudo estava profetizado. E Jesus vinha e expunha o que já havia sido dito a respeito dele também pelo profeta Isaías. No versículo 32, voltando lá para Marcos então, diz assim, isto ele expunha claramente, né, sem deixar dúvidas. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. E é muito curioso nós olharmos e vermos Pedro fazendo isso. Pedro tomou a palavra uma vez mais em nome dos 12, né? Mas eles ainda não haviam entendido, apesar de Jesus explicar com clareza, expor com muita clareza para eles, eles não estavam entendendo que Jesus, como o Messias, ele viria mesmo para morrer, mas ao terceiro dia ele seria ressuscitado. E o curioso disso, de Pedro tomar essa atitude, porque se você olhar um pouquinho aí antes na sua Bíblia, no capítulo 8 ainda, no versículo 29, veja o que está escrito lá. Ó. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Então, pouco tempo antes, Jesus pergunta aos discípulos o que é que o povo, o que é que as pessoas aí estão dizendo a meu respeito. Aí, conforme nós já vimos, né, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, ou algum dos profetas, mas daí ele pergunta para os discípulos, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Não. Pedro toma a palavra novamente e diz, não, você é o Cristo. E Cristo significa o ungido de Deus, o Messias, aquele que vem de fato para resgatar a Israel, não das garras do governo romano, mas das garras do inimigo, do diabo, de Satanás, da morte. E então ele disse isso há pouco tempo, e agora vem e fala uma coisa como esta. Né? Aí no versículo 33, qual foi a reação de Jesus? Jesus, porém, voltou-se fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, Jesus diz assim, ó Pedro, e olhou para os discípulos também, olha, vocês não estão pensando nas coisas de Deus, vocês não estão pensando espiritualmente, vocês estão pensando nas coisas terrenas. O inimigo, o diabo, astuto, está fazendo a cabeça de vocês, está querendo tirar vocês do caminho, está querendo fazer com que vocês me tirem do caminho, da obediência ao meu Pai, da obra que eu vim fazer, do ministério que eu vim cumprir, da missão para a qual eu fui designado. Jesus sabia qual era a missão dele. Ele veio para isso mesmo. Ele veio para cumprir a missão que Jesus Cristo havia lhe dado. E nada nem ninguém o tiraria, não é, dessa missão, o impediria que ele cumprisse essa missão. Mas Pedro deixou se influenciar pela astúcia de Satanás. Mas Jesus percebeu e, por amor, Jesus o repreendeu. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 19, nos diz assim, Apocalipse 3, 19 diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, queridos, o que nós aprendemos com essa passagem? Creio que um ponto muito importante e que devemos sempre nos lembrar, Satanás, ele quer de todas as formas destruir as obras de Deus. Como ele não conseguiu desviar Jesus da cruz, impedir que Jesus fosse à cruz, então ele quer agora desviar a nós, os eleitos, se fosse até possível, não é? Como diz a palavra, até se fosse possível desviar os eleitos da presença de Deus, do céu de Deus, não é? Mas ele quer destruir então as obras de Deus. Ele veio para matar, roubar e para destruir. E queridos, a única maneira que há para que nós não caiamos nas ciladas de Satanás é nós atentarmos para a palavra de Deus. Aqui, nesse próprio texto, Jesus diz que expunha a palavra para eles, falava do que deveria acontecer para eles, falava das profecias, ensinava-lhes a palavra a respeito dele, Cristo, do que aconteceria com ele. Da mesma forma hoje,
para nós nos desviarmos de Satanás, para nós não cairmos nas tentações de Satanás, para nós não perdermos o rumo, que é glorificar a Deus, andar com Deus, caminhar com Deus e esperar com graça, com fé, com confiança a volta do Senhor Jesus, que virá para buscar a sua igreja. A única maneira para nós não cairmos é buscando, observando a palavra do nosso Deus. Então que seja assim, queridos. Olhemos para a palavra, estudemos a palavra, firmemos os nossos passos e a nossa fé aumentada, tenhamos ela aumentada na palavra do nosso Deus, no Cristo de Deus, no Espírito Santo do Senhor. Que seja assim com cada um de nós, para a glória do nosso Deus, para a nossa alegria e segurança, no nome de Jesus. Amém?